Olá, sou Aderlan Crespo. Estou fazendo esse vídeo na perspectiva de fazer um registro da live sobre a linguagem e a política, né? Eu dei um título, um tema, que foi Olhares sobre a linguagem a partir da teoria da ação comunicativa, do agir comunicativo, fazendo uma reflexão sobre o discurso e a política a partir do Bolsonaro. Bom, o que eu pretendo, de fato, é fazer uma reflexão considerando a importância da linguagem e fazendo uma ponte com a questão política, tendo como símbolo de análise o personagem presidente Jair Bolsonaro. Bom, a proposta, o título, para quem é do campo do direito e da filosofia do direito, é falar sobre a importância da linguagem e tendo aí o referencial teórico do Jürgen Habermas. O Habermas, ele, em sua obra Direito e Democracia, em que ele faz uma relação entre faticidade e validade, o livro é esse aqui, é um livro que tem uma história, né, no campo do direito e da filosofia do direito, lançado no início de 90 e 92, salvo engano. Bom, e trouxe uma provocação numa análise sobre a questão política, tendo como objeto o Estado do Direito e a produção de uma política que seja condizente com as necessidades e as demandas humanas. Bom, a princípio pode parecer que essa reflexão, essa abordagem que eu quero desenvolver, ela está no campo do direito especificamente, ou então no campo da política, né? Mas não. O meu principal objetivo é falar da importância da linguagem com essa ponte para a política, porque o que eu desejo mesmo é centrar a minha análise, ter como ponto fundamental o discurso e a fala e a construção do sujeito, da pessoa. Então, porque falar, o discurso, a ação comunicativa, o agir comunicativo, ele vai depender da concretização do sujeito. Ou seja, que sujeito é esse? Né? Quem é o sujeito que fala? Né? E aí, as perguntas que eu posso apresentar como relacionadas a esse sujeito que fala, quem é esse sujeito que fala, é o porquê ele fala e como ele fala. Bom, para ter uma abordagem sobre a fala como objeto de reflexão, talvez nós tenhamos que circunscrever de uma forma assim mais prática, né, mais pragmática, a formação e a constituição do sujeito. Ou seja, esse sujeito individualizante. Eu me torno, eu me realizo a partir de quem eu desejo ser. Bom, então o tema ele está vinculado a um subtema que a minha forma de comunicação, o conteúdo da minha comunicação, ela depende de quem eu sou. Bom, quem eu sou? Eu passo por um processo de formação, de construção desde a infância. E a linguagem está junto, né? Então, a nossa atitude, né? A nossa realização comportamental, ela se dá a partir de uma interação que tenta influenciar inicialmente a nossa formação, a nossa construção. E aí, essa fala, essa comunicação, ela tem muito mais na infância uma relação, digamos assim, quase que unilateral, porque essa pessoa, ela pequena, que nasce, que está tentando entender o que está acontecendo,
ela é receptora de muitas informações. E a expressão oral dela, da fala, é muito limitada ao desejo dela. Bom, esse processo de formação, esse processo de construção, chega ao momento, talvez na fase da adolescência, do início da juventude, que essa pessoa ela se percebe com alguém numa condição existencial única, individual. Daí, o que eu quero destacar é que essa pessoa ela possui uma consciência da sua condição. Então, ao olhar para trás, ela tenta perceber, ou ela pode tentar perceber, de que forma ela foi, digamos assim, produzida, construída, formada, moldada. Bom, via de regra, se você tem uma formação dentro de um aparelho social formado por família, amigos, a sua rede social, a tendência é que a sua construção se dê a partir da finalidade de fazer com que você esteja preparado para essa integração, e o Habermas vai chamar a atenção disso, de uma integração social positiva. Bom, essa comunicação do sujeito, essa construção, ela pode se dar a partir da forma como ele deseja ser. É justamente isso que eu quero chamar a atenção. Ou seja, se quem eu sou se revela por atos e fala, eu posso, nesse momento que eu tenho consciência da minha existência individualizada, única, eu como ser, eu posso planejar como eu serei. Então eu preciso avaliar como eu sou, ou seja, o como eu sou, portanto, depende do que eu fazia, como eu agia, quais eram as minhas atitudes, a qualidade das minhas atitudes, e como eu me comportava na fala. Então eu sou o que eu realizo, o que eu falo, como eu comunico. E esse grau de consciência, de emancipação, pode nos permitir desejar quem nós podemos ser. Então eu posso, nessa consciência, nesse controle do meu futuro, de quem eu quero ser, e portanto eu me pergunto, primeiro, como eu fui, e aí eu posso me determinar como eu quero ser, pode fazer com que as minhas ações e a minha linguagem, a minha ação comunicativa, ela seja um reflexo daquilo que eu desejo, para mim e para os outros. Porque aí vai entrar a psicanálise, Lacan, em que ele vai considerar que nós nos realizamos a partir do outro. É a linguagem esse elo, esse link. Eu sou a partir da relação com o outro. Eu necessito do outro para ser. Então, a primeira questão é, como eu fui? Eu era uma pessoa boa, eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa tolerante, eu era uma pessoa que perdoava, eu era uma pessoa triste, uma pessoa azeda, ranzinza, eu era alguém que tinha dificuldade de relação porque eu era agressivo, porque eu não era uma pessoa que compreendia o outro, diferente, eu queria me impor. Nesse sentido, eu posso fazer essa reavaliação quando eu alcanço esse grau de consciência. É claro que você pensar nisso num dia a dia, num dia corrido, que as pessoas estão trabalhando, estudando, se relacionando, cumprindo obrigações, dormindo e acordando, pensando em suas atividades, esse parar para se reavaliar a partir das minhas ações e a minha linguagem, não é algo tão fácil, né? E por isso as leituras, né, da filosofia nos permitem isso. É uma avaliação de quem eu sou. Mas se eu desejo ser alguém diferente, então avaliar como eu fui e quem eu pretendo ser é uma análise complexa que vai exigir um tempo para essa avaliação. Não pode ser nada, é claro, extremista, exagerado, porque não vai ser saudável, né? Então temos que ser moderados. Ninguém vai ser 100% alguma coisa. Mas você pode dedicar-se a tentar agir de uma forma tal que faça com que as pessoas te percebam como você quer ser. Então, quando eu falo no presidente Bolsonaro como proposta, é que provavelmente, né, como nós não temos acesso à história de vida dele, né, só quem tem intimidade com ele, se ele está sendo alguém que ele deseja ser, efetivamente esse plano dele querer ser está sendo efetivado porque ele, quando age, quando ele atua, quando ele
realiza as suas ações e quando ele se comunica, ele decidiu desta forma e, portanto, ele se apresenta, ele se evidencia atendendo o desejo dele de querer ser daquela forma. E, portanto, em se tratando desse personagem, né, tendo ele como uma referência para essa reflexão, como ele era antes de ser eleito, como ele, então, ele atuava, como ele agia e como ele falava. Ele está sendo diferente? A princípio eu considero, na minha avaliação específica, que não. Né? Ele tinha uma atuação, né, a partir do agir e da comunicação, o uso da linguagem, da mesma forma que agora. Então, portanto, até considerando quem votou nele, querendo que ele fosse daquela forma, ele está sendo fiel. Então eu, quando analiso essa questão da linguagem da ação, eu penso justamente nessa necessidade de nós sermos aquilo que podemos ser. E o Habermas é justamente porque ele tenta, no seu livro, ele trabalha essa tensão entre faticidade e validade, porque ele pensa o seguinte: o Estado de Direito e a democracia idealizam um tipo de sociedade organizada. Então o direito cria as normas, né? O Estado ele atua e determina o regramento, as normas, a coerção, como deve ser. Ele acredita, o Habermas, que a ação comunicativa, a integração do sujeito com a sociedade, pode gerar auto-organização, porque essa linguagem ela pode ser a ferramenta para que as pessoas tenham uma convivência qualitativa. Né? Então, a vida em si, né? Os fatos, a concretude, a vida material, ela pode permitir, se as pessoas têm esse compromisso, e a linguagem é a ferramenta desse convívio, dessa coexistência, as pessoas podem se organizar a tal ponto que a necessidade da lei, por mais que ela seja fundamental e importante nessa sociedade organizada, ela pode ser mais importante do que a própria coercibilidade da norma, que impõe como temos que agir, ou seja, as normas de conduta. Portanto, eu quis fazer esse link, né, de linguagem e política, mas para chamar atenção sobre a nossa condição existencial, fazendo então uma ponderação sobre a linguagem, mas a partir da minha condição desejada por mim. E, portanto, eu preciso fazer um olhar regressivo de como eu fui, ou seja, como eu fui como eu agia e como eu me comunicava com as pessoas. E eu posso então decidir, a partir do controle sobre a minha consciência, como eu posso atuar e como eu vou me comunicar com as pessoas, porque eu serei da forma como eu desejo ser. Claro, sem o exagero, sem o extremismo, porque não dá para ser 100% como desejamos. As circunstâncias da vida nos impõem. Mas como eu serei nos grupos diferentes, na família, no trabalho, eu vou manter uma identidade com princípios e valores que eu defendo, que são importantes. É claro que às vezes isso se torna difícil porque as pessoas também dificultam um pouco. Mas o fato de eu poder decidir como ser é importante. Então, nesse sentido, a linguagem é fundamental e eu considero então que a fala, aquele que fala, ele pode pensar em como falar e por que falar, porque isso pode tornar a vida melhor e a pessoa também pode se tornar melhor quando ela se conhece e ela pode se realizar de forma individualizada como ela planeja. Ok? Vou fazer a divulgação no meu canal, no Instagram, no Facebook desse vídeo. Eu espero que de alguma forma essa provocação para reflexão seja importante. Um abraço, até a próxima.